quais eram os impostos que incidiam sobre essa atividade mineradora. Os impostos que incidiam foram cobrados de duas formas. Você tinha o quinto, inicialmente, vigorou, isso aí você tem que tomar nota, tá? O quinto ele vigorou até 1736. O que é o quinto? A quinta parte, 20% dessa produção aurífera, então, deveria ser entregue à coroa, tá certo? Bom, esse quinto, ele acabou mudando para a captação a partir de 1736, por quê? A coroa entendia que ela não estava conseguindo tributar efetivamente todo o ouro extraído, né, das regiões mineradoras. O contrabando ele acontecia e a coroa tinha consciência disso e então se sentindo, né, aí lesada, né, por essa prática então do contrabando, ela decide mudar a forma de cobrar esse imposto. E ao invés de cobrar então 20% da produção aurífera, ela passa a cobrar pelo número de escravos trabalhando na região mineradora. Então, o controle que se tinha da entrada de escravos nessa região era algo bastante rigoroso, bastante confiável, e ela passa então a estipular um valor X por escravo a ser pago anualmente a título de imposto, deixando de cobrar então sobre a produção e pagando pelo número de trabalhadores na mina, né? Então, a cobrança já não seria mais feita pela volume de ouro extraído, mas sim pelo número de escravos que estavam nessa região mineradora. Essa cobrança da captação, ela acabou desestimulando muitos mineradores, porque ele tinha que já pagar, integralizar logo no início esse imposto, sem nem mesmo ter certeza de que a mina a ser explorada poderia trazer um resultado muito significativo. Tá? Então, isso acabou, de certa forma, prejudicando o desenvolvimento da atividade mineradora nesse território. E tudo isso, a intenção era o quê? A intenção era fugir do contrabando. Contrabando, pessoal, que todos estavam empenhados, né, nessa atividade. Quando eu digo todos, todos mesmo, né? Os governadores estavam empenhados, os comerciantes, os mineradores, até mesmo religiosos praticavam esse contrabando, né, através de imagens de santos, né, os chamados santos do pau oco, né? Essa expressão santo do pau oco vem daí porque eram imagens sacras, esculpidas em madeiras, mas eram ocas por dentro, né? E ali introduzia-se o ouro que era contrabandeado, passava então pelos postos de fiscalização, os chamados registros, né? E então, por se tratar ali de uma imagem sacra, né, e nós estamos falando de um contexto de um Brasil com a religião oficial, né, o catolicismo e com toda essa questão da devoção, passava então dentro dessas imagens sacras aí ouro contrabandeado. Então todos estavam empenhados. A coroa reconhecia que não conseguiria tributar todo o ouro extraído. Daí, então, ela ter feito a opção, né, de alterar a cobrança do quinto para o sistema de captação a partir de 1736. Tá? Como a forma de tentar inibir, né, de tentar barrar aí esse contrabando, a coroa até proibiu a navegação nos rios, né, proibiu a abertura de novas estradas, tudo isso com forma de dificultar esse contrabando, né? Mas mesmo com essas medidas, ela sabia que não conseguia tributar efetivamente todo o ouro extraído. Tá? Então, por isso que houve a mudança da cobrança, né, de quinto para o sistema de captação. Então, na passagem pelos registros, é instituída então a chamada Estrada Real, o único caminho que deveria ser seguido pelos viajantes, né? Na passagem pelos registros, a ordem era que qualquer pessoa fosse revistada minuciosamente, né? E quando fala qualquer pessoa, é até mesmo o governador da capitania. Ao passar pelos registros, deveria ter ali as suas vestes, né? Toda a sua bagagem, tudo deveria ser minuciosamente revistado para certificar de que nenhum ouro estava sendo contrabandeado. Então, todo ouro que fosse transportado, ele deveria ser declarado, né? Deveria haver aí a declaração do ouro que estava sendo então transportado, né? Quem eram os maiores responsáveis por esse contrabando eram sobretudo os comerciantes, né? Há um falso pensamento, entendimento, de que quem ficou com a maior parte do ouro, quem ficava, né, com a maior parte desse ouro,
fossem os mineradores. Um equívoco. A maior parte do ouro extraído acabava ficando com os comerciantes, que eram aqueles que abasteciam essas regiões mineradoras. E aqui vale um aspecto importante aí a ser destacado com vocês. Olha só, por que os comerciantes? Por ordem real, tá? Isso foi uma decisão do Estado português, ó, e preste atenção que isso aí é sempre cobrado em provas. Tá? Nessas regiões mineradoras não deveriam se desenvolver outras atividades econômicas. A intenção da coroa era que todos os braços disponíveis nessa região pudessem dedicar-se exclusivamente à mineração. De tal forma que aquilo que era necessário para a manutenção da localidade deveria ser adquirido de outras regiões não mineradoras, certo? Mas estava proibido pela coroa o desenvolvimento de outras atividades econômicas nas regiões mineradoras. Isso acabava fazendo com que boa parte do ouro extraído ficasse nas mãos dos comerciantes, que eram aqueles que abasteciam então essas regiões mineradoras, sejam com os víveres, ferramentas, sejam com os escravos, né? Mas eram eles que efetivamente ficavam com a maior parte do ouro então extraído nas minas dos Goiás, tá certo? Então, em 1736, o quinto aí foi substituído pela captação. E inclusive aqui, quando a instituição da captação, tem um ponto importante, os arraiais do norte, daí da segunda fase, né, dessa expansão da mineração aqui no território goiano, os arraiais do norte acabaram recebendo inicialmente uma tributação maior do que os arraiais do sul. E a coroa alegava, né, que os arraiais do norte, né, as minas do norte eram muito mais rentáveis que as do sul. Os mineradores se levantaram, protestaram, não aceitaram aquela cobrança diferenciada, então a coroa acabou recuando e estabelecendo uma alíquota comum, né, de captação tanto para os arraiais do sul quanto para os arraiais do norte. Mas o norte aí se levantou, né, bravamente, resistiu e não aceitou pagar um tributo diferenciado.